Pode ser que hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando: eu não sei mais o que fazer. As contas chegaram, os problemas se acumularam, uma porta se fechou atrás da outra, e quanto mais você procura uma solução, mais parece que tudo ficou difícil demais. Mas existe uma história na Bíblia que começa exatamente assim. Uma mulher perdeu o marido e ficou sozinha com os filhos. Além da dor da perda, havia uma dívida que ela não conseguia pagar. E agora seus filhos corriam o risco de serem levados. Ela não tinha dinheiro, estava sem recursos e nenhuma solução visível. Mas tinha uma coisa: ela sabia a quem pedir ajuda. Então, foi até o profeta Eliseu e contou o que estava acontecendo. E Eliseu fez uma pergunta que parece simples, mas carrega uma grande lição. Diga-me, o que você tem em casa? Talvez ela esperasse ouvir uma solução extraordinária, mas naquele momento ela só conseguia enxergar o pouco que possuía. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Era pouco, aos olhos humanos praticamente nada. Mas Deus não precisava de muito para começar a mudar aquela história. E talvez essa seja a palavra que você precisava ouvir hoje. Não despreze o pouco que ainda existe em suas mãos. Uma pequena oportunidade pode se transformar em uma grande resposta. Uma porta aparentemente insignificante pode ser o começo de um novo caminho. Uma oração feita com lágrimas pode marcar o início de uma mudança que você ainda não consegue enxergar. Porque quando os nossos recursos terminam, a providência de Deus não termina. Você pode estar diante de uma situação que parece impossível, mas aquilo que você chama de fim pode ser apenas o lugar onde Deus vai começar a agir. Então, antes de pensar que acabou, pare por um instante, respire e entregue a Deus aquilo que ainda está em suas mãos. Por quê? Deus sabe transformar pouco em suficiente, escassez em provisão e desespero em esperança. E é sobre isso que vamos orar hoje. A orientação de Eliseu parecia simples, mas exigia fé. Aquela mulher deveria sair de casa, procurar seus vizinhos e pedir emprestadas várias vasilhas. Depois, junto com os filhos, deveria entrar, fechar a porta e começar a derramar o pouco azeite que ainda possuía. Talvez, naquele momento, ela tenha pensado: como isso vai resolver o meu problema? A dívida continuava ali, o medo também. Seus filhos ainda estavam em risco. Mesmo assim, ela fez exatamente o que havia sido orientada. Então, aconteceu algo que ela jamais poderia produzir com as próprias forças. O azeite começou a encher as vasilhas, uma após outra. O pequeno recipiente que parecia representar tão pouco tornou-se fonte de provisão para toda aquela casa. Não foi a quantidade que ela possuía que determinou o resultado. Foi o que Deus fez com aquilo que ela colocou em suas mãos. Essa história fala diretamente com quem olha para a própria vida e enxerga apenas limitações. De repente você esteja pensando que não tem recursos suficientes para resolver o que está enfrentando. Pode ser que falte dinheiro, apoio, oportunidade ou até mesmo disposição para continuar. Mas existe uma diferença entre ter pouco e não ter nada para começar. Aquela mulher tinha pouco azeite, e foi justamente a partir daquele pouco que Deus começou a trabalhar. Talvez você também tenha algo que está deixando de valorizar porque parece pequeno demais. Uma habilidade, certa ideia, determinada oportunidade, alguém ao seu lado, ou simplesmente a fé necessária para dizer: Senhor, eu não sei como resolver, mas entrego isso nas tuas mãos. Não precisamos enxergar toda a solução para dar o próximo passo. A fé, muitas vezes, não recebe o mapa completo. Ela apenas encontra coragem para caminhar na direção que Deus indica. Foi assim com aquela mulher. Ela não sabia quanto azeite teria no final.
Não conhecia o tamanho da provisão que receberia. Só sabia qual era o próximo passo. E isso bastou. Talvez seja exatamente isso que você precise fazer hoje. Pare de medir o que você tem apenas pelo tamanho do problema. Olhe novamente. Pode existir algo nas suas mãos que você considerou pequeno demais, mas que, colocado diante de Deus, pode se tornar o começo de uma grande mudança. O pouco nas mãos de Deus deixa de ser apenas pouco. Ele pode se transformar em provisão, sustento e uma nova oportunidade para recomeçar. E talvez a resposta que você está esperando não comece com aquilo que falta. Talvez comece com aquilo que você ainda tem. Existe uma parte dessa história que merece atenção. O milagre não aconteceu antes de a mulher obedecer. Ela precisou agir com aquilo que tinha, mesmo sem saber como aquela pequena quantidade de azeite seria suficiente. Talvez você esteja vivendo exatamente essa tensão. Você orou, pediu uma resposta e continua olhando para a mesma situação. O problema ainda não desapareceu. A porta que você esperava continua fechada. A resposta que tanto deseja ainda não chegou. E nesse intervalo surge uma pergunta difícil. Será que Deus está cuidando de mim? A história da viúva mostra que o silêncio não significa abandono. Enquanto ela obedecia, Deus já estava conduzindo aquela situação para um desfecho que ela ainda não conseguia enxergar. Depois que todas as vasilhas foram cheias, o azeite parou. Ela então voltou a Eliseu e contou o que havia acontecido. A orientação seguinte foi objetiva: vender o azeite, pagar a dívida e viver com o que restasse. Veja a dimensão dessa resposta. Deus não apenas trouxe alívio para aquele momento, Ele abriu um caminho para que aquela mulher pudesse quitar o passado e continuar vivendo. Isso é providência. Não significa que tudo acontecerá exatamente como imaginamos. Significa confiar que Deus pode trabalhar mesmo quando os nossos olhos não conseguem perceber o que está acontecendo. Há momentos em que a nossa maior dificuldade não é a falta de fé, é a ansiedade pelo tempo da resposta. Queremos saber quando, precisamos saber como. Ansiamos por enxergar imediatamente o resultado. Mas Deus não trabalha preso à nossa pressa. Talvez hoje você esteja diante de uma situação que parece parada, só que sua história ainda não terminou, porque você não consegue enxergar o próximo capítulo. Continue fazendo o que está ao seu alcance. Ore, seja prudente, faça sua parte e entregue a Deus aquilo que está além das suas forças. Aquela mulher não precisava fabricar o milagre. Precisava apenas obedecer e confiar. E você também não precisa carregar sozinho o peso de descobrir todas as respostas. Há coisas que você pode fazer, outras você precisa colocar nas mãos de Deus. Talvez a providência que você espera ainda não tenha aparecido da maneira que imaginou. Mas isso não significa que Deus tenha esquecido de você. Continue caminhando. A porta certa pode surgir de onde você menos espera. E quando chegar o momento, você poderá perceber que Deus não estava parado. Ele estava preparando o caminho enquanto você aprendia a confiar. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu coloco diante de Ti tudo aquilo que tem pesado sobre o meu coração. Tu conheces os pesos que eu não consigo explicar, as contas que me tiram o sono, os caminhos que parecem sem saída e as situações para as quais já não encontro uma solução. Por isso, hoje eu não quero confiar apenas naquilo que os meus olhos conseguem enxergar. Eu escolho confiar em Ti. Assim como fizeste provisão na casa daquela viúva, olha também para a minha vida e para tudo aquilo que precisa de uma resposta. Onde houver falta, traz provisão. Se existir medo, derrama coragem. Quando eu enxergar apenas obstáculos, mostra-me um caminho. Senhor, talvez eu tenha chegado diante de Ti com muito pouco, pouca força, pouca esperança, pouca certeza sobre o amanhã.
mas eu entrego esse pouco em tuas mãos, porque sei que tu podes fazer nascer possibilidades onde eu só consigo enxergar limitações. Abre os caminhos que estiverem de acordo com a tua vontade. Me desvie daqueles que poderiam me levar para um caminho errado e dá-me sabedoria para reconhecer a diferença. Não permita que a ansiedade me faça desistir antes da hora. Ensina-me a agir quando for preciso agir e a esperar quando for necessário esperar. Pai, também te peço por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, desemprego, dívidas ou uma situação familiar que parece impossível de resolver. Que não lhes falte o necessário. Coloca pessoas certas no caminho. Concede oportunidades honestas. Traz direção para cada decisão e sustenta aqueles que estão cansados de lutar. E quando a resposta chegar, que ninguém se esqueça de onde veio a provisão. Que a vitória não produza orgulho, mas gratidão. Hoje eu entrego a ti aquilo que não consigo controlar. O meu amanhã, os meus problemas, os meus medos e tudo aquilo que ainda não sei como resolver. Eu confio que tu podes abrir caminhos onde não existe caminho aparente. E mesmo antes de ver a resposta, eu agradeço, porque a minha esperança não está naquilo que tenho, está em ti. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração encontrou você, justamente em um momento de dificuldade, guarde uma coisa no coração. O seu pouco não é o fim da sua história. Talvez hoje você ainda não saiba como determinada situação será resolvida. Talvez a resposta não tenha chegado e o caminho continue parecendo incerto. Mas não tome o silêncio de hoje como sinal de abandono. A história daquela viúva começou com falta, medo e uma dívida que parecia impossível de pagar. Terminou com provisão e uma oportunidade para recomeçar. O mesmo Deus continua sendo poderoso para cuidar dos seus filhos. Por isso, faça a sua parte com responsabilidade. Mantenha a fé e não permita que a ansiedade decida o rumo da sua vida. Quando você não souber o que fazer, ore. Se houver um caminho possível, caminhe. Não está ao seu alcance resolver, entregue nas mãos de Deus. E lembre-se, você não precisa enxergar toda a solução para continuar confiando. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu confio na tua provisão. Essa pode ser a sua declaração de fé hoje. E se você conhece alguém que está enfrentando uma situação difícil, compartilhe esta oração. Talvez aquilo que para você seja apenas um vídeo chegue para outra pessoa como uma palavra de esperança no momento certo. Que Deus cuide da sua casa, fortaleça o seu coração e providencie aquilo que você precisa. E que quando a vitória chegar, você possa olhar para trás e reconhecer: eu não consegui sozinho, Deus esteve comigo em todo o caminho. Fique com Deus. E até o nosso próximo encontro aqui no Sopro Divino com Moreira.